Eu acredito que o medo é uma das forças mais destrutivas da face da Terra. Na verdade, o medo é o poder mais poderoso de Satanás, uma arma que ele usa contra os filhos de Deus. Muitas vezes ele vem contra nós. O profeta Isaías predisse que o medo, o poço, é a armadilha que viriam sobre todos os habitantes da terra. Prepare-se. Em Isaías, capítulo 24, verso 17, ele disse que aqueles que fogem do barulho do medo cairão na cova, e aqueles que saírem da cova serão pegos na armadilha. O profeta viu multidões nos últimos dias vivendo em uma prisão chamada medo, presos em poços de desespero, enlaçados e perturbados, como nenhuma outra geração antes. A cova, em hebraico, significa o inferno pessoal, e a armadilha significa um sentimento de estar preso. Eu digo que isso está acontecendo em nosso tempo, e nada descreve o nosso tempo do que o medo. O oposto do amor não é o ódio, é medo. Estamos nos aproximando rapidamente de um momento em que o inimigo usará tudo o que puder contra nossa mente. Ouça-me, o medo está tentando nos desgastar, como está escrito no livro de Daniel, onde fala que o inimigo buscará desgastar os santos do Altíssimo. Isso tem a ver com a nossa mente. A batalha está acontecendo agora mesmo em nossa mente, onde todos os medos e cenários estão presentes. Se você está me ouvindo, a razão pela qual alguns de vocês não podem andar no poder do Espírito Santo é porque o inimigo os mantém paralisados pelo medo. Ele continua atacando você com o medo e blasfêmia, questionando a palavra de Deus em sua vida e fazendo você duvidar se Deus realmente te ama. As inundações se levantam, mas o Senhor também se levanta. Ele é mais poderoso do que o barulho das muitas águas, do mar revolto. Deus está dizendo para tirarmos os olhos da inundação, dos medos e olharmos para Ele. Ele está vestido da força, pronto para a batalha. Ele é mais poderoso do que todas as nossas inundações e medos. Devemos confiar nele e não ter medo. Amados, sempre que o medo chegar até você, pegue o Salmo 93 e leia-o. Leia até que veja o quão bom é o Senhor. Uma das mensagens mais repetidas da palavra de Deus é não ter medo. Isso pode surpreender você quando você abrir a sua Bíblia e ver quantas vezes Deus nos diz para não ter medo. Então venha comigo e veja o que o Senhor nos orienta sobre o medo. Quando Abraão é chamado para deixar a sua casa paterna, Deus envia uma mensagem para ele, dizendo para não ter medo. Quando Deus se prepara para enviar Moisés ao faraó, também Elias e também Jeremias aos filhos de Israel, Ezequiel aos israelitas, ele revela a eles tudo o que devem saber. Quando são chamados, não devem ter medo. Josafá recebe orientação de Deus antes de partir para a guerra, e Deus envia Isaías com uma mensagem específica para ele, dizendo para não ter medo. Quando Neemias fica na parede, Deus lhe diz para não ter medo e promete cumprir o que foi prometido aos filhos de Israel. No livro de Deuteronômio, Deus dá mandamentos por meio de Moisés, falando para não ter medo. Quando Josué assume a liderança após Moisés, Deus continua a dizer repetidamente para ele não ter medo. Quando o anjo desce a Belém para contar o folclore sobre Jesus e João Batista, Zacarias e José e Maria também são informados para não ter medo. Quando Jesus caminha sobre as águas no meio da tempestade e se encontra com seus discípulos, sua primeira palavra são para não ter medo. Quando as mulheres chegam ao túmulo de Jesus e descobrem que ele ressuscitou, os anjos lhe dizem para não ter medo. Quando Jesus encontrou as primeiras testemunhas oculares da sua ressurreição, ele também lhe diz para não ter medo. Quando Jesus aparece a todos na entrada de Damasco e fala com Ananias, ele lhe diz para não ter medo. Paulo, antes de falar à igreja em Corinto, é convencido pelo Espírito Santo e também recebe a mensagem para não ter medo.
Em suma, Deus repetidamente encoraja seu povo a não ter medo, concedendo-lhe poder, amor e uma mente sã. Ele é a luz e a salvação, oferecendo proteção e livrando-os de seus inimigos. Aqueles que confiam nele encontram paz e segurança. Se alguma vez houver algo que você precise ouvir, são as palavras deste salmo. É Davi. Então, sempre que a vida pressionar com medo, quero que você receba uma dose completa do Senhor, que é a minha luz e a minha salvação. Sempre que você tiver inimigos rondando sua vida, você precisa pegar duas cascas. Mesmo em um exército acampe contra mim e as guerras surjam, eu estarei confiante, mesmo que você não souber como será e estiver preocupado por todos os lados. Eu preciso que você se deite, segurando no tempo de problema. Ele deve me esconder. Agora, as coisas incríveis sobre a consciência humana é que, mesmo que você não acreditar no que eu estou dizendo, ou acredite no que eu estou dizendo, ou mesmo que você rejeitar a verdade do que eu estou dizendo, ela está enraizada dentro de você. Uma convicção que você pode suprimir ao longo dos anos, mas que está lá, dizendo a você que essas coisas são verdadeiras, e essa verdade é verdadeira que as escrituras não nos deixam esquecer, pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Levante suas mãos e agradeça a Deus por Jesus, que está ao seu lado com a espada na mão, pronto para livrá-lo de todos os seus medos. Senhor, nós te damos glórias, nós te agradecemos por sua fidelidade inabalável. Senhor, é a minha força que se entrega sem poder viral, sem força. É a ti que nos voltamos, Senhor, com plena confiança e fé. Meu Deus, me livrará dos meus temores, aqueles que está cingindo com força, com espada em mãos, me livrará de todos os meus inimigos, meus medos, o dilúvio não me submergirá. Aleluias. Se você perdeu a sua paz, se sua alma está perturbada, se sua mente está perturbada, vamos trazer Jesus para te entregar. O Senhor tem a promessa de te dar paz, sua paz. Ouça isso. Eu vou levantar meus olhos para as colinas, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que me permitirá que seu pé seja movido. Ele te guardará, não dormirá, nem dormirá o Senhor, teu guardião. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. O Senhor preservará você de todo o mal. Ele preservará sua alma. O Senhor preservará sua saída e sua chegada, desde esse momento até para sempre. Ele nos manterá por sua graça, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã.